Bom, então saindo da área militar para a área que realmente mais importa para a União Europeia, que é a economia, qual a perspectiva de que ainda tenhamos o acordo entre União Europeia e Mercosul? Olha, essa pergunta aí tá difícil. É, esse acordo, ele é uma grande incógnita, na verdade, né? Se a gente for fazer um histórico, ele começou a ser negociado lá em 99, 2000, mais oficialmente. Teve um hiato nesse período, mas a gente teve uma assinatura do texto da parte comercial em 19, em junho de 19. Então, quer dizer, vai se fazer 5 anos agora, em junho, que essa parte comercial, que esse texto foi concluído, que era o mais controverso, e a gente já deveria estar no processo de ratificação. Como temos acompanhado, tanto do lado do Mercosul, mas, sobretudo, por parte da União Europeia, há muito balde de água fria sendo jogado nesse acordo por grupos mais variados e que, muito interessantemente, se encontram em lados opostos em outras agendas. Né? Como nós acompanhamos no início desse mês de fevereiro, houve uma grande manifestação que ainda acontece do setor do agronegócio, principalmente da França, mas em Bruxelas, que também se manifestou na Polônia e em algumas outras grandes capitais da Europa, contrários ao acordo Mercosul-União Europeia, pressionando seus governos para não encabeçarem o processo de ratificação, e esse é um grupo. E, por outro lado, que nós também vimos, que agora está um pouco mais silencioso, mas foi um grande barulho feito pelos ambientalistas, também muito preocupados com o impacto numa agenda ambiental, de sustentabilidade e nas mudanças climáticas que esse acordo potencialmente traria. Então, tem grupos de interesses com interesses muito antagônicos e com muito conflito de interesse, tanto do nosso lado quanto do lado europeu. E como lá esses grupos conseguem fazer um lobby e muito mais barulho, a gente vai enfrentar uma grande dificuldade de ver esse acordo, inclusive entrando num processo de ratificação. E aí, Caio, esse processo ele não tem um prazo. E como o acordo é chamado de um acordo misto, ele precisa ser ratificado, né, aprovado pelas instituições de Bruxelas, mas também pelos 27 Estados-membros. Cada um tem, dentro da sua Constituição, o seu processo de ratificação, e aí a gente tem casos que tem até parlamento regional que precisa ratificar, como é o caso de Bruxelas. Então, no total, a gente está falando de uns 30 parlamentos que não têm um cronograma e que vão precisar discutir esse acordo e, eventualmente, ratificá-lo para ele entrar em vigor. Isso só no lado europeu. Depois a gente tem aqui os países do Mercosul que também, né, sendo 4, fica um pouco mais fácil, também precisam ratificar. Então, mesmo que a gente veja essa nova etapa sendo iniciada, ela ainda deve se estender por muito tempo. Carolina, mas vamos falar agora mais do nosso lado aqui nesse acordo União Europeia-Mercosul. Qual que é a parcela de culpa do Lula? Porque ano passado, quando se falava que isso seria ratificado, o governo aqui só ficava chiando, dizendo: olha, a Europa mandou uma carta, a questão do meio ambiente, a gente não pode aceitar isso. Ou então, olha, eles querem que a gente abra as compras governamentais, a gente não pode fazer. Faço a pergunta, qual que é a parcela de culpa do Lula nessa história? Olha, eu tendo a ver com um olhar um pouco diferente, acreditando que, na verdade, não por tanto foco no acordo, mas acho que algumas medidas que foram tomadas no primeiro ano do governo Lula conseguiram fazer com que esse acordo, pelo menos alguns entraves, andassem um pouco mais. E aí vem essa questão, por exemplo, da sustentabilidade, né? O que aconteceu? Como teve muita pressão do lado europeu, dizendo que o acordo era muito frouxo com relação às cláusulas de sustentabilidade, meio ambiente e direitos humanos, os europeus, para não abrir a negociação de novo, vieram com essa brilhante ideia unilateral de fazer uma carta anexa ao acordo, no qual os países do Mercosul, então, se comprometiam, assumiam mais compromissos nessa agenda de sustentabilidade. E foi aí que o Lula bateu o pé e falou que isso já era uma exigência demais, inclusive porque é unilateral, né? Eles iam fazer uma carta com as demandas extras deles, sem oferecer uma contrapartida, e aí houve uma grande insistência. Como houve um restabelecimento de uma agenda, de uma política do clima e de uma política ambiental no ano passado que sinalizava
que havia um compromisso um pouco maior com essa agenda, isso, de certa forma, acalmou os ânimos do lado europeu, tentando dar um voto de confiança para o Brasil, para o Mercosul, que a gente realmente estava comprometido com essas questões ambientais. Então, esse tema, ele sai um pouco de cena. E aí que entra as questões dos subsídios, né, agrícolas, que vão ser perdidos. Então, o setor agrícola francês usufrui de muito protecionismo e vai precisar abrir mão disso por causa do acordo, para que o nosso produto agrícola entre nesse mercado, e em contrapartida, como você tocou muito bem, houve uma concessão de compras governamentais. Isso para a gente gera um grande problema, né? Porque as empresas aqui, e esse setor de compras governamentais é uma fatia volumosa da economia, né? Então, as empresas que prestam serviços públicos, que participam das licitações públicas, seria, né, e vai ser, quando o acordo entrar em vigor, a primeira vez que o Brasil permite a participação de empresas estrangeiras em licitações públicas, que esse acordo vai acabar fazendo essa concessão. E aí isso sofreu muita represária no Brasil, inclusive porque serviços estratégicos e muito importantes, como o SUS, né, estariam dentro dessa oferta, né? E aí o que o Lula tentou fazer foi negociar para que alguns setores chaves ficassem de fora dessa concessão. E aí, Duda, um ponto importante: quem fez essa concessão na negociação, se a gente pensar um acordo que começou lá em 99, ele passou por todos os presidentes desde então, né? E quem fez essa concessão nas compras governamentais foi Dilma Rousseff, né? E aí agora a gente viu isso virando um problema e o Lula tentando reduzir um pouco mais essas ofertas. Ou seja, o PT tinha permitido uma coisa e agora não gosta mais disso, né? Agora voltou atrás. Tá, Quando começou a se avaliar, viu que não dava tá. muito certo. Mas, Carolina, a hora que o acordo não é assinado, você acha que o Brasil está, ou isso é adiado, o Brasil está saindo ganhando ou perdendo? Depende muito do setor que a gente for olhar. Obviamente que o setor do agronegócio, que é a nossa força exportadora, né, ele está muito interessado nesse mercado, mas assim, o mercado europeu não é o maior mercado para produtos primários que a gente exporta, como soja, como carne, né? A gente acaba tendo o mercado asiático como um grande mercado. Então, assim, de qualquer forma, é um mercado potencial com um grande poder aquisitivo também. Então, para o agronegócio, acho que é o setor que mais ganha. E aí, grãos, milho, soja, mas também carnes em geral. Por outro lado, nessa troca, o que a gente abriu mão aqui? De serviços e da indústria. E aí, a indústria, quanto mais esse acordo demorar para entrar em vigor, parte da indústria continua muito satisfeita. Por exemplo, o setor automotivo, né? Um setor que a gente fez concessões e a gente viu aí recentemente as concessionárias anunciando investimentos bilionários, quer dizer, há uma tentativa de investir nesse setor, que é importante, principalmente para a geração de empregos aqui no ABC de São Paulo e tudo mais, e que vai enfrentar uma grande concorrência com os produtos europeus quando esse acordo entrar em vigor. Então, depende muito do setor, é uma análise setorial para a gente poder fazer essa leitura. Fato é que, em geral, a indústria perde, e num momento onde a gente tem acompanhado uma desindustrialização, né? A participação do setor industrial nas nossas exportações tem estado em queda há muito tempo. Então, é um momento delicado para a indústria brasileira, e a não entrada em vigor desse acordo nos expõe menos a essa concorrência, então dá uma margem aí, uma garantia melhor de possibilidade de políticas de crescimento. Nós estamos falando com a Carolina Pavese, professora de Relações Internacionais da SPM, especializada em estudos europeus. Carolina, eu queria perguntar um pouco sobre, voltando um pouco sobre aquela questão do protecionismo e dos protestos que nós vimos na França e se espalhando pela Bélgica nesse começo de 2024. O quão grandes são esses protestos? Esses protestos foram acima do normal para padrões do agro francês? E devemos esperar mais protestos assim cada vez que avance ou aparenta avançar negociações para o acordo entre União Europeia e Mercosul? Olha, Caio, esse é um setor que ele é conhecido por ser um setor capaz, bem organizado e com um capital político muito grande, né? A gente precisa enfatizar
que a agricultura na Europa é menos de 3% do PIB, então, assim, economicamente, a agricultura tem um valor relativamente pequeno, mas óbvio que tem um papel central para uma questão de segurança alimentar, desenvolvimento, retenção de empregos em zonas rurais, né, uma questão cultural também, então ela tem um grande valor, e isso vai variar de país para país, né, países onde a agricultura é o carro-chefe de fato, como Romênia, como Irlanda, e outros que são países mais industrializados, ou onde a indústria fala mais alto. Então, é sempre muito heterogênea, né, e essa análise da Europa precisa sempre a gente quebrar em países e setores. De qualquer forma, é um setor que se organiza em nível regional há muito tempo, desde que a União Europeia foi constituída. Né? O setor agrícola ele já chegou a ter 40% do orçamento da União Europeia destinado a ele, né? Voltando a um setor com 3% aí. Então, para a gente ver o tamanho e o peso que esse setor tem politicamente na determinação das políticas em Bruxelas. Como esses 40% eram, de certa forma, muito exagerados e se caracterizavam como um protecionismo deslavado, a União Europeia foi, ao longo das décadas, realizando com muito custo reformas na sua política agrícola comum e enxugando isso. Né? Então, mas ainda é uma fatia substancial. Esses grupos tendem a fazer esse tipo de protesto, como a gente acompanhou, bloqueando estradas, bloqueando ruas de cidades com tratores, com caminhões, justamente para chamar a atenção das suas agendas. Então, é um ator presente nessa política europeia já a longa data e deve continuar fazendo assim. Aí, Caio, tem um ponto importante para a gente entender esses protestos de 2024, que, para nós, o que nos interessa é essa oposição ao acordo Mercosul-União Europeia, mas essa não é a única fonte e o único motivo pelo qual eles têm protestado. O que tem gerado, né, e motivado essa onda de protestos? Mais do que o acordo, tem sido a adoção do Pacto Verde Europeu, que foi lançado em 2019 pela União Europeia e que pretende transformar a União Europeia no primeiro continente ou região neutra de carbono. Então, fazer uma revolução econômica e social na União Europeia na direção da sustentabilidade. E com isso vem uma série de medidas de regulamentações e proibições para o setor agrícola, né, banindo o uso de muitos pesticidas e agrotóxicos, impedindo a produção, o uso de transgênico, favorecendo produções orgânicas, quer dizer, uma série e cortes de subsídios para esse grande agronegócio, favorecendo uma linha mais sustentável. Essa tem sido a grande motivação desses protestos, porque isso tem implicado num aumento de custos muito grande para o setor agrícola, no momento onde eles têm que enfrentar essa concorrência já internacional presente, e a isso se soma um acordo que, se entrar em vigor, significaria uma inundação do mercado europeu com produtos agrícolas do Mercosul. Né? Então, boa parte dessa oposição tem sido essas políticas radicais de sustentabilidade da União Europeia.